Então, bom dia, oficialmente, né, gente? Bom dia, Paty, bom dia a todos os alunos. Estamos iniciando mais uma gravação, mais uma aula super especial, num dia atípico, mais um dia para aquele aluno que não é só um aluno, é um estudante que está em busca do ar e que não mede esforços para começar, né, a sua caminhada e rumo à universidade. Né, Paty? Isso mesmo, Tami. Bom dia, gente. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês. É um sábado da interpretação de texto, é um sábado que vocês vão sair assim mais confiantes, que vocês vão entender o que a gente vai trazer na aula de hoje aqui para vocês. Vocês vão sair assim interpretando tudo, lendo outdoor, interpretando outdoor, lendo um encarte de mercado e entendendo tudo que está escrito ali, interpretando tudo. Então, assim, não tem mistério e as super profs, Paty e Tami, vão mostrar isso hoje aqui para vocês, tá? E é legal que a aula de hoje, né, Tami, ela é uma aula interdisciplinar, porque a gente não vai falar de português aqui, não. A gente vai falar a interpretação acontecendo em outras disciplinas também. Então, é uma aula, gente, para todo estudante que está se preparando para o primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ. Então, assim, vai ser muito bacana, gente. Então, a gente pede que vocês fiquem com a gente aqui até o final, porque está muito interessante e imperdível a aula de hoje. Vamos embora, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Então, a gente, como de praxe, né, de costume, a gente, como uma dupla que quer ajudar o nosso aluno, o nosso estudante, nós não podemos começar essa aula sem nosso momento motivacional, que, embora seja curtinho, mas ontem eu acho que rendeu, Paty, uma coisa muito boa, né? Eu vi algumas pessoas no meu chat na aula de ontem falando sobre isso, e eu gosto muito de fazer esse momento motivacional, que é aquele momento para fazer o aluno relaxar um pouco, né? Ele sair daquela tensão de vir toda semana ali estudando, e a gente acaba gerando crise de ansiedade, a gente acaba gerando crise de autoconfiança, e esse momento é justamente para você não ter isso, né? É para entender que passo 1, você já começou. E só de você ter começado, isso te coloca à frente de quem está parado. Né? Ontem eu também fiz uma pergunta, e sempre que eu faço essa pergunta, aparece várias pessoas falando: eu não li o conto todo, por exemplo, eu li metade, ou eu só estudei um pouquinho para geografia, eu não estudei para, sei lá, biologia. Então, quando você começa, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja o que você gostaria de estar estudando, isso já é muito, né? O fato de você estar aqui 9h16 da manhã de um sábado te coloca à frente de um monte de gente. Então, é isso que é a primeira coisa que eu tenho para falar na aula de hoje para vocês. Isso já te colocou à frente. Então, relaxa, descansa também, porque nem só de estudar é que vive um estudante que consegue um conceito A, tá? 2, errar, gente, faz parte. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso e muita gente critica, mas é muito verdade. Errar faz parte. E errar é bom. Tem gente que acha que errar é ruim. Errar não é ruim. Persistir no erro é ruim. Mas errar é bom. Sabe por que errar é bom? Porque quando você erra, você aprende. Né? Quando tem um aluno que está assim, na escola, né? Uma prova de gramática, ele errou uma questão e ele está interessado, né, em aprender, o que ele faz com a gente? Professora, vem aqui rapidinho, como que essa questão aqui seria? Eu não entendi, eu errei, você pode me ajudar? Esse é o passo correto. Então, a gente vai lá, ensina para aquele aluno como que é aquela questão. E ali, esse trauma, né, que colocaram aí no chat, não vai virar um trauma. Ele vai virar um aprendizado. Então, não existe uma fórmula mágica. Não existe assim, eu tenho que aprender. Não é na marra que se aprende, mas é entender que, tipo assim, você vai aprender porque você quis aprender. Não é porque você foi obrigado a aprender, mas é porque você viu que você errou. E aquele erro que você cometeu, você não vai cometer mais, porque o seu cérebro ele vai absorver
uma informação correta, ou seja, ele vai acomodar aquela nova informação com o aprendizado. E ali você nunca mais vai errar. Gente, fecha o microfone aí, acho que é a Isabelle, por favor. Fecha o microfone. Número 3, tá? Número 3 também é muito importante. Estudar, e ontem eu falei disso, né? Estudar é resistência. Né? A gente que está aqui uma hora dessa é porque quer, como a gente falou aqui antes de começar essa aula. E eu gosto muito de falar sobre isso também, porque a resistência é a única coisa que você, estudante, que é de uma origem pobre, né, tem. Ô, Pri, você consegue fechar o microfone da Isabelle, por favor? Obrigada. Desculpa, gente, senão eu me desconcentro. Então, estudar é resistência. E você está resistindo todos os dias. Agora, toma cuidado também, porque eu gosto muito de falar que a saúde mental das pessoas é muito importante. Não é só o fato da gente estudar. Por quê? Porque essa semana, inclusive, na terça-feira, né, eu dou aula numa escola lá em Niterói, e uma aluna para mim falou assim, de terceiro ano, né? Ela falou para mim e falou assim, professora, eu tive uma crise de ansiedade tão forte essa semana que eu cheguei a vomitar no banheiro da escola. Ela desceu e vomitou água, vomitando assim, nada, né? E ela estava tão nervosa que o corpo dela estava reagindo. Então, o que acontece com isso? A gente percebe que é uma situação que o corpo ele também fala, ele também exprime para a gente sentimentos. Então, ela estava tão focada e tão se cobrando tanto que estava refletindo no corpo físico dela. Né? Eu estava ficando mal, angustiada, ansiosa, caindo cabelo. Gente, tudo tem um limite. Façam o melhor que vocês possam fazer, sempre. Resistam, principalmente a esse sistema que tenta corromper a gente o tempo todo, né? Mas eu já entro no ponto 4. A UERJ, ela é pública e ela é sua. E você tem o direito de ocupar esse espaço. Então, ocupem esses espaços públicos, ocupem todas as vagas que vocês possam ocupar futuramente em cargos públicos também, né? A política pública, ela está aí para isso. É para oferecer para a gente essa oportunidade. Né? Eu digo que eu sou filha de universidade pública também, eu sou filha de escola pública, então eu sou filha essa oportunidade. Né? A gente tem que agarrar, ela é nossa. Então, enquanto eu falei para vocês ontem à noite, quem estava comigo na aula, você está ali e aquela vaga é sua, então agarra. Minha mãe falava para mim que a oportunidade é um homem careca. A gente tem que segurar pelo cabelo que não existe. Então, não solta. Não desiste, não. Tá? É difícil? É difícil. Principalmente, e aí eu falo até para quem quer medicina, né? Porque às vezes o aluno que quer medicina, ele acha que ele vai passar no primeiro exame. Se Deus quiser, ele vai passar. Mas tem aquele aluno que também não passa de primeira. E isso não significa dizer que, como colocaram aí no chat, vocês vão ter vergonha de estar de novo. Eu vou tentar de novo mais um ano. Ai, meu Deus, e minha família? O que a minha família vai pensar se eu estou aqui tentando? Gente, isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de orgulho. Sabe por quê? Quando eu vejo um aluno que está ali tentando medicina, é muito difícil, é vaga complicada, é pouca vaga, é muita gente querendo, é muito conteúdo. Então, assim, isso requer, às vezes, uma dedicação praticamente exclusiva. Então, não é vergonha você errar, não é vergonha você tentar mais um ano. Entendam isso, internalizem essa informação. E para aquelas pessoas que ficam aqui à sua volta, buzinando no teu ouvido, vai estudar mais um ano? Mas você não vai trabalhar, não? Você não vai fazer, você não faz nada da vida, não? Gente, estudar é trabalho. Estudar é trabalho. É abrir mão de uma opção de coisa. Né? Se você quer muito, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado, ou estudar para um concurso público, requer que você abra mão de um monte de outras coisas, de passeio, de trabalho mesmo remunerado, para você conseguir. Então, medicina
direito, cursos que vocês estão querendo, que às vezes tem pouca vaga e muita gente querendo, é resistência também. E você tem essa dedicação, você tem essa oportunidade e você está resistindo todos os dias. Não é, Paty? A gente pode falar isso, eu vou chamar a Paty para falar, porque a gente, né, Paty, está resistindo bravamente Verdade. nos nossos trabalhos com os prés. Né? A gente está numa busca incessante para que o pré-ENEM, para que o pré-UERJ continue. Então, assim, tudo é resistência. Não é só no vestibular, é no trabalho também. A gente luta por uma educação de qualidade popular, pública, gratuita. Então, nós também estamos resistindo. Então, não resiste, não deixe de resistir você também. Pode falar aí, Paty. Bom, vamos dar sequência a esse momento aí, rapidinho, para a gente ir para a parte aí da interpretação, que eu sei que vocês estão ansiosos, mas complementando o que a Tami falou, eu fico assim, desesperada, eu fico literalmente para morrer, a expressão que a gente usa, né? Quando o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu estudei, eu me preparei, só que na hora, saúde mental estava zero. Na hora eu me desesperei, eu não sabia o que fazer durante aquela prova. Eu marquei questão errada, sabendo a resposta certa. Então, assim, isso que a Tami falou é muito importante, gente. A saúde mental, vocês precisam cuidar da saúde mental de vocês também, tá? Não adianta nada você estar estudando meses e meses, focado, assistindo aula sábado, domingo, e esquecer desse ponto importante que é a sua saúde mental. Então, você vai chegar lá no dia da prova, né? E vai acabar errando coisa que você já sabe, que você tem ciência, consciência daquilo ali. Então, assim, a gente está falando que vocês não precisam ser perfeitos. E nem as coisas, os estudos, a vida, ela precisa ser perfeita. Vocês só precisam continuar, resistir, persistir, como a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Vocês são muito capazes e muito mais do que vocês pensam. Né? Estudante tem muito disso também, né, Tami? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não sei. Ah, eu não estou fazendo por onde. Nunca tá bom. E assim, Me o cobram processo. muito, né? Pois é, né? O processo é esse, gente. A confiança tem que vir em primeiro lugar. Confiem em vocês. Só vocês podem confiar em vocês mesmos. Às vezes a gente espera que alguém, um amigo, né, um familiar, confie na gente. Às vezes não tem aquela confiança que a gente imagina. Então, assim, vocês precisam ser os primeiros fãs de vocês, os primeiros a acreditarem em vocês. Vai ser difícil? Vai. Olha a gente aqui, estudando num sábado, o professor William já ofereceu aí um domingo para vocês estudarem. Então, assim, impossível? Nunca. Jamais vai ser impossível, tá bom? Olha aí o pessoal comentando, eu estou exausta, achando que ainda não tá bom. A gente sabe que vocês pensam assim, que vocês ficam assim, porque a gente já passou por isso, né, Tami? A gente já estudou vestibular, passamos, estamos aí formadas, né, aqui com vocês para passar essa experiência. Então, assim, a persistência, a luta, a resistência aprova vocês. Vocês estão no caminho certo. E nós estamos de mãos dadas assim com vocês, ó. A Tami estava ontem com vocês, eu estava no compacto também na terça-feira com vocês, e a gente está sábado aqui com vocês. Isso então, aí. Assim, não tem como dar errado, Deixa né? eu só falar uma coisinha, Paty, que eu acho que é importante, só emendando o que você falou, nem está no slide, mas eu pensei nisso agora lendo o chat. Às vezes o aluno está tão preocupado com questão de conteúdo, e ele se massacra tanto, e eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, e acha que isso que nós estamos fazendo aqui agora não é relevante. Mas isso que a gente está fazendo aqui agora, eu considero até mais importante do que um conteúdo. Sabe por quê? Porque um conteúdo você senta quando você está com atenção, preste atenção ali e aprende. Agora, você ter autoconfiança em você mesmo. Você nem todo mundo tem condição de pagar, por exemplo, um psicólogo, né, ir a um psiquiatra, de repente tratar uma ansiedade, que é um motivo de doença, tem que ser tratada. Né? A gente não pode negligenciar e só deixar igual nas escolas, né? Muitas fazem só lá no setembro amarelo a gente vai trabalhar essas questões, e não é isso. Né? O estudante ele precisa desse abraço e entender que você pode ser o maior, vou até usar uma expressão da escola, né? Nerd, aquele que estuda tudo, que sabe todas as matérias. Mas o que adianta você saber tudo se o seu emocional está fragilizado e quando você começa a fazer as questões, você se sente tão incapacitado, tão fragilizado, com tanto desespero,
que aquela questão simples se torna complexa e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir resolver. Então, para e pensa. Como está a sua saúde mental? Como você está se sentindo agora? Você está bem? Se você não está, conversa com alguém, né, que está aqui perto de você, um amigo, ou a gente mesmo. Nós estamos todos juntos, né, Paty? Eu acho que isso é muito importante ser falado, e não é para deixar falar só uma vez no ano, ou quando cabe. É sempre, né? A gente precisa se amar, se cuidar. Inclusive, isso cai, Paty, na questão central do conto Amor. Isso Ana aí. era uma mulher fragilizada. Ana entrou em colapso com a epifania de ver o cego mascando chiclete, porque o cego estava de boa, paz e amor. Mas Ana estava perturbada. Ana estava mal. Então, isso fez com que ela tivesse aquele momento desesperador todo que ela teve. Mas pode continuar. E é isso aí. E vocês sabem que Tami e eu, nós estamos com vocês até o final, né? A Tami, ela começa no primeiro EQ, né, Tami? Depois entra a redação e depois eu pego vocês no exame discursivo. A gente está junto na específica de português. Nossa Então, por isso dica que a da gente está falando. gramática, gente. Essa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui, gente, ela é gramatiqueira total. Eu fico com a parte subjetiva, eu fico com a parte legal, ela fica com a parte chata. Mas a gente se complementa, isso que a gente está querendo passar para vocês. A gente está com com vocês do início ao fim. Entenderam? Então, vamos junto. Pode passar aí o slide para a gente já Isso aí. começar arrasando aí. Muito Muitos bem. conceitos A. Muito Vamos pro ar. conceito A. Vamos falar, então, eu vou falar uma parte aqui, você fala outra, tá, Paty? Sim, sim, vai lá, manda ver. Importante pensar que eu já venho falando isso há algum tempo, né? Mas eu sinto que é importante falar isso para o aluno que escolheu a UERJ, tá? A UERJ, eu não sei se vocês sabem, mas ela é conhecida como prova cidadã. E ela é conhecida como prova cidadã porque ela tem duas questões, né? A primeira é que ela vai avaliar o seu conhecimento básico. Então, muitos alunos que às vezes vêm ali do ensino público, como estão colocando aí no chat, né, precário, um ensino, né, defasado. Eu vim de escola pública, eu posso afirmar para vocês. Você veio também, Paty? Estudou em algum momento de escola pública? Sim, sim. Estudei sim. Eu estudei em escola pública, assim, eu sou velhinha, né, gente? Tô chegando aos 40 já. Daqui a pouco estamos nos 40. Aí entrou, acabou. Mas eu estudei numa época que, eu não sei se vocês provavelmente não vão lembrar que vocês são jovens, né? Mas foi uma época muito difícil aqui no Rio de Janeiro, que foi o governo Garotinho. E eu me lembro que nessa época, lá em 2006, 2007, gente, tinha greve de professores no estado. E eu estudava na escola estadual, que eu só tinha, assim, sei lá, 3 professores. Aí eu não tive professor de química, eu não tive professor de física, eu não tive professor de matemática. De exatas, então, não tinha nenhum. Eu só tinha de humanas, acho que é por isso que eu gosto de português. Era o que eu tinha de aula. E assim, eu me senti, gente, tão incapacitada, que eu fiquei desesperada. E aí eu falei, eu não vou passar, eu não vou conseguir. E eu fiquei igual vocês, assim. E aí, por que eu estou falando que a UERJ ela é uma prova cidadã? Porque ela visa avaliar o conhecimento básico do aluno. Então, ela não é uma prova, tipo uma prova de militar, né? Vestibular militar geralmente é muito gramatiqueiro, tem um conhecimento muito específico, e faz o aluno ficar, tipo assim, horas e horas se aprofundando numa coisa que nem a gente, professor, na vida prática, acaba usando. Né? Às vezes eles escolhem uns conteúdos muito específicos. A prova da UERJ, por saber que é uma prova, né, que muitos alunos vêm do ensino básico, vêm do ensino público, ela não quer uma prova de conhecimento específico, ela quer uma prova de conhecimento básico, onde o aluno tenha boa leitura e boa interpretação de texto. Então, por isso que muitas questões na UERJ são resolvidas de forma com a leitura. E é por esse motivo que nós estamos tendo essa aula de hoje, que o professor William pediu para que nós tivéssemos também a oportunidade de abordar para vocês conhecimentos de outras disciplinas, que não são português, mas que envolvem
esse conhecimento aí da prova cidadã, que é o conhecimento de leitura e interpretação, que é conhecimento básico. Além disso, né, Paty, qual é a outra parte aí? Que a UERJ busca também. Tem algo muito importante que, inclusive, está no edital, né, do vestibular da UERJ. A busca é formar cidadãos críticos e conscientes. Então, por isso que ela pega ali naquela parte interpretativa, né? Ela quer saber se aquele candidato, se aquele aluno que está ali, né, prestando aquele vestibular, ele está conseguindo entender a crítica por trás daquela charge, se ele está entendendo o momento em que nós estamos vivendo, a atualidade, por exemplo, numa charge lá na prova de geografia que fale sobre mudanças climáticas, né? Então, assim, é formar esse cidadão. É o que vocês precisam ter em mente agora. Eu tenho que interpretar aquelas questões do meu primeiro EQ, porque eu tenho que mostrar para essa banca que eu sou crítico, que eu entendo o que está acontecendo na atualidade, na minha vida, na vida de todas as pessoas, no mundo, o que está acontecendo no mundo. Olha então, o que assim, a Maria Eduarda colocou no chat, Paty. Vamos ver aqui. É verdade, ano passado eu tirei C sem estudar quase nada, só lendo e interpretando. Fiquei com 1 ponto atrás do B. Caramba! Olha que interessante. Isso, Maria Eduarda, mostra que você tem um conhecimento de mundo, que é o que Paty está falando aí. É isso. É essa dimensão social e cultural que esse vestibular aborda, né? Então, isso é muito importante. Além de ser importante, eu acho que isso é muito bom, né, Paty? Porque isso mostra que esse nosso aluno, ele não precisa ser um aluno que se cobra tanto com conhecimentos específicos, mas é um aluno que entende a importância dele, o lugar dele nessa dimensão social, nessa dimensão cultural. E é por isso que quando nós, professores, falamos para vocês, gente, a UERJ é uma prova cidadã, é uma prova diferenciada, é uma universidade que tem um vestibular à parte, né, do Enem. E por que a UERJ faz isso? Porque a UERJ entende que esse aluno que vai entrar, que vai ingressar na sua instituição, é um aluno que se entende como pessoa, sabe da sua importância, né? Principalmente nas questões étnico-raciais, ou também nas questões sociais, né, financeiras. Muita gente, né, que veio de muito baixo, mas quer alcançar, né, o seu mais alto posto, quer subir. Então, isso mostra até uma questão que eu acho que envolve para a gente, né, uma história. O Brasil foi um país construído em cima de muita desigualdade social. E nós, até hoje, século XXI, estamos vivenciando ainda esses resquícios dessa escravidão, né? Resquícios dessa desigualdade, dessa exploração. E é claro, gente, estamos muito longe de alcançar ali a plenitude, né, de um país ideal, como muitos países, né, do leste europeu sempre tiveram, né, ao longo de sua história. Mas o que é importante é mostrar que as cotas são importantes, são necessárias. Cota não é esmola, gente, tá? Muita gente acha que, eu vou ser cotista. Gente, cota não é esmola. Cota é o seu direito, né? Nós estamos vivenciando um momento na política muito difícil, porque muitas pessoas acham que tudo vira mimimi. Mas se essas pessoas estudassem história, elas nunca falariam uma besteira dessa. Elas nunca se colocariam no lugar disso, porque só quem veio de baixo, só quem é pobre, ou só quem é preto, só quem sofreu com algum tipo de discriminação, sabe a necessidade de uma cota, sabe a necessidade, né, de você ter uma oportunidade de ingressar numa universidade. Eu sou uma das pouquíssimas pessoas da minha família que conseguiu fazer a universidade. Então, se a gente pensar nisso, a maioria das famílias é assim. Só uma minoria que tem todo mundo na família que tem universidade, né? Quantas famílias aí são formadas por pessoas que, às vezes, você, que é filho, vai ser o primeiro a entrar numa universidade. Então, a UERJ, ela busca, né, formar cidadãos críticos, conscientes do seu poder e da sua necessidade. Olha aí que o pessoal está botando no chat. Tá vendo o que eu estou falando? Não é ideia não, Paty. Isso é verdade, olha. Sim, e faz muito sentido, Tami, a gente está falando esses aspectos, né, sociais, históricos, enfim, esse conhecimento de mundo, porque reparem só,
a ordem do vestibular da UERJ, gente. O primeiro EQ são várias disciplinas, não é isso? Então, você tem que ter um conhecimento de mundo apurado, né? De várias matérias, várias disciplinas. Depois, o que a UERJ, o vestibular da UERJ faz? Específico. Vai para o exame específico. Aí sim você vai adentrar na área que você vai escolher. Mas primeiro, o mais importante de tudo é você passar o quê? No primeiro EQ. Por quê? É o conhecimento geral, é o conhecimento global, é de mundo. Então, isso tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Sobre o vestibular. Essa aula, ela é uma aula que vai abrir muitos horizontes para vocês nesse sentido, né? A gente precisa internalizar essas informações e ir para a prova com essa consciência, que eu acho que isso é muito importante, né? Uma outra coisa importante também são algumas informações que nós colocamos aqui nesse slide, tá, gente? Aqui tem claro, nós já passamos do dia 6 de maio, a inscrição até foi prorrogada até o dia 7, né? Para quem não tinha feito ainda, mas tem algumas outras informações que essa foto eu tirei do próprio Instagram da UERJ, né, que é muito importante, e que, inclusive, eu queria mostrar para vocês uma situação que é o seguinte: pouca gente, né, sabe, mas a gente tem a faca e o queijo na mão, literalmente. Porque a UERJ, ela, como eu costumo dizer, a UERJ é uma mãe, né? Ela te coloca tudo muito detalhadinho. Eu sinto, inclusive, falta disso no Enem, né? Que quando você vai pegar questões do Enem, na verdade, são até professores ou cursinhos que acabam trazendo para a gente o gabarito comentado ou mais aprofundado, né? O Enem deixa um pouco a desejar isso, mas a revista eletrônica da UERJ não. Então, a gente tem, né, um site que é só você pegar no seu computador, no seu celular e jogar assim, Revista Eletrônica UERJ. E nesse site da Revista Eletrônica UERJ, você tem como consultar todas as provas e questões comentadas dos vestibulares anteriores. Então, assim, super, super tranquilo mesmo de você conseguir ver. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Não sei se vai aparecer. Vê se está aparecendo uma tela aí para mim. Está aparecendo, Tami? Está aparecendo? Questões 9 a Sim. 22? Isso. Sim. Está aparecendo agora que eu mudei? Está na questão 9. Na questão 9. Tá, então deixa eu voltar aqui. Já sei. Aqui na revista eletrônica, vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Olha aqui. Está aparecendo agora a revista eletrônica da UERJ? Tá sim. Deixa eu mostrar para vocês, então. Gente, essa é a página, tá? A revista eletrônica UERJ. Vocês vão entrar aqui, ó, onde está escrito questões comentadas. Em questões comentadas, vocês vão ter todos os exames de qualificação, ó, do ano passado, que foi 2025, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Olha quantos exames. Vou mostrar para vocês do ano passado, só para vocês terem uma noção, ó. 2025, primeiro exame de qualificação. Cliquei nele. Aqui, gente, vou dar um zoom para vocês verem. Tá? Qualquer coisa, Paty, você fala no áudio, porque eu não estou vendo o chat, tá? Tá bom. Aqui, vocês vão descendo e vocês vão ver a prova todinha. Primeiro começa sempre com texto base, que é relações interdisciplinares, tá vendo? Aqui para a gente não está aparecendo o arquivo com a prova, não. Com o exame, não. Ainda está na revista. Ah, então, peraí, deixa eu mudar. Fui para o exame. Agora foi. Questão 1. Tá Uhum. Olha só. Aqui vocês têm texto base que começa assim a prova, e eu vou só mostrar um aspecto e vou parar na parte de linguagem. Vocês vão descendo aos gráficos, envolve um monte de questão, interdisciplinar. Quando chegar aqui embaixo, vai aparecer no cantinho da página, ó. Quer ver? Vou descer mais um pouquinho. Linguagens. Aqui, ó, no cantinho direito. Tá vendo? Aqui começa a nossa prova de português, mas a primeira parte é interdisciplinar. A UERJ, ela vai te colocar sempre embaixo da questão, ó, a pergunta está aqui em cima, ó. Tananã, tananã, com base na reportagem, essa relação tem sido mediada, nananã, e embaixo vem o gabarito.
o que eu quero mostrar nessa primeira parte é que, para você, estudante, é só entrar na página, procurar qual exame de qualificação você quer ver, que você vai ter esse acesso aqui. Qual é o eixo interdisciplinar que está sendo cobrado nessa questão de cima? Eixo de sociedade, de tempo e de espaço. Qual é o item do programa que foi cobrado? Relação entre sociedade, natureza e suas dinâmicas. Olha o que acho que foi a Maria Eduarda que colocou no grupo aqui, que ela falou que não tinha estudado, mas que ela conseguiu resolver as questões baseada no seu conhecimento de leitura e interpretação. Esse conhecimento, ele tem um conhecimento específico que vai abranger certamente a área de geografia, a área também, né, da história, ou até mesmo da matemática. É um eixo interdisciplinar. Só que olha a especificidade: sociedade, tempo e espaço. Então, o seu conhecimento de leitura, o seu conhecimento de mundo, a sua visão, o seu conhecimento de ver jornais, revistas, reportagens, está sempre atualizado, antenado. A UERJ, gente, é um vestibular que ele preza muito pela parte onde a gente trabalha com o nosso aluno, que é a parte de leitura atenta, né? Então, assim, o aluno que ele lê com atenção, o aluno que está antenado, porque a UERJ é muito atual, ela está sempre trazendo questões que estão acontecendo. Então, se você senta ali para ver jornal com a tua avó, com o teu avô, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, isso não vai te ajudar só na UERJ, não, tá? Vai te ajudar no Enem também, né? Então, vai te ajudar em tudo. Então, eu queria mostrar para vocês, nesse slide, que é muito fácil você ter esse conhecimento. É só você ir na revista eletrônica da UERJ, que você vai consultar provas anteriores, questões anteriores, e que você vai também aprender como que você vai estudar. Ou seja, quais são os itens que sempre a UERJ está cobrando. Se você fizer esse passo a passo que eu fiz no primeiro exame, e se você for no segundo exame de qualificação, você vai perceber uma coisa: o mesmo item que é cobrado no primeiro exame de qualificação é cobrado no segundo. Só que o que muda? A questão. Mas o item é o mesmo. Vai lá, Tati. O que também a gente tem de importante aí que a UERJ nos dá? É bem interessante, gente, e já é agora, final desse mês, palestra sobre o livro. Sempre faltando umas 2 semanas, né? Faltando pouquinho para o primeiro EQ, a gente tem esse ciclo de palestras, né? Principalmente falando da palestra do livro, que está marcada para o dia 27 de maio. Então, assim, acompanhar as palestras sobre as obras é muito bacana, é muito importante, gente. É um momento de enriquecer e aprofundar os seus conhecimentos sobre a obra, que vai cair aí na nossa prova de linguagem aí do primeiro EQ, por exemplo. Então, assim, já tem até gente falando que vai, ó. Muito legal, né? Quem é do Rio é mais fácil, né? A palestra, ela é presencial, né, Tami? Não tem online. Ela é presencial e ela é transmitida pela TV UERJ. Ai, que bacana. Sim, olha então, aí, gente. Então, isso eu não sabia. Vocês vão lá segue o Instagram oficial. Tudo que eu trago para vocês, eu pego direto da fonte, tá? Então, vocês têm a palestra de forma presencial, que vai acontecer no dia 27 de maio, e ela é transmitida pela TV UERJ. Então, para quem não pode ir no presencial, você em outro estado, você pode estar assistindo a palestra. Só acompanhar o horário certinho, que agora eu não me lembro, mas eu vou colocar lá para vocês no meu Instagram. Quem me segue também no @literahistoria, sabe que eu estou sempre jogando essas informações para vocês. É muito acessível, né, Tami? Muito, isso é muito UERJ legal. É mamãe, pá. UERJ é mamãe. Vou botar meu Instagram aqui, depois vocês me seguem, quem não segue, tá? @literahistoria com 2 As no final. Eu coloco sempre ali horários, essas coisas também. E, além disso, é muito importante que vocês também sigam a própria página da UERJ, porque tudo isso eles colocam lá. Aliás, nem sempre, né? Às vezes eles deixam um pouco a desejar o Instagram deles, mas a gente vai lá no edital e dá uma bisoiada. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo postar. Ah, Eduardo, bom dia, Eduardo. O Paty, você sabia que o Eduardo ele mora em São Paulo? Não sabia, não. Ele Ele é estava no nosso meu aluno, contato. está aqui com a gente, né, Que Eduardo? legal. Firme.
Sempre participativo. Ele sabe que a gente é dupla, tá? Bom dia, querido. Bom dia. Análise também da própria performance. Eu vi, enquanto eu estava falando aqui da revista eletrônica, que teve alguém que colocou no chat o seguinte: eu sempre vejo, eu faço a prova e depois eu vou lá e corrijo. Esse é o passo a passo correto do estudante, né? É você analisar o que você está tendo maior dificuldade. O que eu estou tendo dificuldade? Cada um vai saber de si, né? Eu não tenho como dimensionar, nem a Paty, no que você está errando, no que você está tendo mais dificuldade. Mas você, quando realiza a prova, né? Eu sempre falo, gente, o nosso curso aqui, quando a gente passa exercício para vocês, não tenta buscar chat GPT, resposta no Google, nada disso, não. Tenta fazer sempre como se fosse a prova valendo a Vera. Isso aqui não é escola, não vou te dar ponto. Né? Então, você tem que fazer de verdade, para que você possa saber corrigir aquilo que você realmente está errando. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Fala aí, Paty. Eu vou avançar também. Vamos lá, para a gente fechar aí para vocês essa parte aí mais de dicas, né? A organização, né? Vou falar rapidinho porque é como a Tami falou, cada um sabe onde aperta mais, né? Onde você precisa melhorar, como que você tem que se planejar. Teve um aluno que me perguntou, professora, como eu estudo? O que eu faço? Então, assim, planejar a forma de estudo é muito pessoal, vai de cada um. Né? Você tem um cantinho silencioso para você estudar naquele momento, conhecer a banca é primordial e essencial, é isso que a gente está mostrando para vocês, né? Se organizar para essa prova e conhecer a banca, gente, é maravilhoso. É aí que vocês vão quebrar com a banca. Isso aí. Ó, o que a Bianca colocou aqui no chat, vou ler. Fazer simulado para entender melhor a prova é fundamental. Fazer prova antiga, com tempo marcado. Bianca, é exatamente isso que a Paty acabou de falar. Vai para o seu cantinho silencioso, refaça a prova, né? E depois você corrige como se fosse a Vera. Porque muita gente que nunca fez vestibular não tem dimensão disso, não tem dimensão do tempo. Então, se conhecer é isso. E eu acho que foi muito importante eu mostrar essa parte da revista eletrônica, porque muita gente desconhece, né, esse passo aqui, que é um passo super importante. Deixa eu só voltar aqui na revista para eu mostrar uma outra coisa que eu esqueci. Falar nisso, enquanto a Tami está voltando aí para mostrar mais algo, falar nisso, vocês têm um simulado aí marcado já, né? Tem Olha sim. aí que importante. Participem desse simulado, gente. Entre em contato com a nossa equipe. Se ainda não se inscreveu, participe. É sábado que vem já? Olha aí, já é sábado que vem. Isso aí. Isso aí. Vocês estão vendo, Paty? Dá para ver a revista eletrônica? Dá sim, dá para ver. Vou voltar aqui, tá vendo a minha setinha? Início. Vou clicar sim, aqui, ó. Sim. Início, tem revista, questões comentadas, artigo e coluna. Início. Quando você clica aqui no início, você vai ter acesso aos artigos. Gente, Gustavo Bernardo é o dono e proprietário da UERJ, tá, gente? Ele que fica à frente de tudo que se fala sobre a parte de linguagem, principalmente, tá? Então, ele que cria esses artigos. Vem aqui, ó. Ano passado ele falou teve a questão do Quincas Borba, que foi do segundo exame de qualificação, e aqui nos artigos eles estão sempre colocando coisas a ser discutida. E aí, ó, sempre tem a publicação, você vai clicar aqui e vai encontrar os artigos que eles vão explicar. Metonímia é uma coisa que eu falei, inclusive, na aula de ontem. Quem estava presente sabe, né, que eu pedi para vocês marcarem como algo muito importante. Por quê? Porque esse professor, né, ele é um professor da UERJ, ele é editor executivo da EduERJ, que é a companhia de livros da UERJ, e é ele que sempre, gente, sempre vai falar coisas que são muito importantes para vocês, tá? Então, vira e mexe, ele está colocando para a gente informações no Instagram, vira e mexe, ele está colocando para a gente os assuntos mais comentados, metonímia, que eu falei das relações semânticas na aula de ontem, se você não assistiu, assiste, né? É uma figura ali que a gente usa muito em gramática e tudo mais, mas a UERJ ela tem a forma de usar a metonímia de outra maneira, não é tão específica, mas é muito implícita, sabe, a metonímia na UERJ, porque está dentro do texto. Então, assim, aquele aluno que não leu, por exemplo, um conto,
ou aquele aluno que não tem uma leitura atenta, esse aluno ele vai sentir muita dificuldade na hora de fazer metonímia, de entender a metonímia como figura de linguagem implícita dentro do texto, porque ele só assistiu um TikTok um dia antes da prova. Então, ele não tem conhecimento aprofundado, porque o que a UERJ cobra como metonímia é um conhecimento aprofundado, e não aquele conhecimento superficial de que a gente usa em prova de português, tá? Então, fiquem atentos também lá na revista eletrônica sobre as questões relacionadas a tudo que se fala sobre novos artigos publicados por essas pessoas importantes da UERJ, tá bom? Então, o que vamos estudar na aula de hoje? Eu acho que a gente já estudou bastante, mas agora a gente vai, de fato, para o cerne da questão, né? Que é interpretar esse primeiro EQ. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que foi falado até agora é importantíssimo, né? É importantíssimo. Acho que é até mais importante do que o conteúdo, porque vai trazer visões diferentes para vocês. E aí, Paty? Você sabe diferenciar esses elementos que estão aí? E aí, pessoal, alguém tem noção da diferença de compreender um texto para interpretar um texto? Vocês sabiam que é diferente uma coisa da outra? E outra coisa da outra coisa? É muito diferente. E aí, o que vocês acham? É a mesma coisa? Não é? O que vocês pensam sobre isso? Ah, professor, eu sei compreender, mas não sei interpretar. Ou eu sei interpretar, mas o que é compreender? E aí? Esses Bota no chat. Muito diferentes, é isso. Bota aí que a gente quer saber se vocês têm noção do que é compreender e do que é interpretar um texto. Aí, já estão botando um eita bem grande aí, Tânia. Pois porque eu acho que sabe qual é o medo da galera, Paty? É porque parece uma coisa tão simples, né? Mas na prática não rola. Pois é. A compreensão, gente, é a capacidade que você, como indivíduo, como estudante ali, né, candidato, que está estudando para aquele exame, para aquela prova, é a capacidade de você entender o significado de alguma coisa. De repente, é um conceito de algum termo, um trecho de um texto, uma situação, ou até mesmo um sentimento que está sendo retratado ali naquele trecho. É um processo cognitivo, é aquele processo que vai envolver a interpretação, obviamente, e a assimilação de várias informações. Permite que vocês consigam internalizar o conhecimento e utilizar esse conhecimento. Isso aí, Maria. Compreender é entender de forma básica alguma coisa, um significado, uma palavra que foi colocada ali naquele contexto, naquela ideia, naquele trecho. Então, compreender, gente, é o básico da interpretação. Pode passar aí, Tami, o slide. Nossa, tá. Acho que o pessoal já está entendendo. Já está chegando, né? Então, olha como aí as dicas. Faz essa compreensão? Vamos lá. A compreensão, gente, está dentro do texto. Está de fácil compreensão, como o nome diz. É objetivo, é dedutivo. Você lê assim, ativa algo no seu cérebro. Opa, entendi. É rápido de você compreender aquele significado, aquele termo. Então, a questão que vai trabalhar com compreensão de texto, a resposta vai estar explícita. Como eu gosto de falar... Vai estar no texto. Vai estar na cara. Isso aí, vai estar no texto ali. Embora, de repente, pode ser reescrito com outras palavras, usando até mesmo uma paráfrase, mas vai estar ali naquele texto, na cara. Você vai ler aquela palavra e vai entender. Só que, por incrível que pareça, tem aluno, tem candidato que se perde até mesmo na compreensão de texto. Sabe por quê? Já vi aluno fazer o seguinte, ó, o enunciado estava dizendo assim, marque a alternativa. Reparem, está no singular. Então, é óbvio que você tem que marcar uma só, uma opção só. Aí vai aquele aluno lá, também sabe o que eu estou falando, que tem uns alunos que fogem até da compreensão, né? Sim. Ele vai lá e marca duas alternativas, gente. O que estava ali explícito para ele naquele enunciado? Marque a alternativa. É só uma, gente. Estava assim, na cara que era só uma. Por favor, né? Então, eu estou usando um exemplo assim, bem escolar,
né? Para mostrar para vocês que até mesmo a compreensão, parecendo ser algo tão simples, tão fácil, na hora do nervosismo ali, você pode errar, dar bobeira. Então, tem algumas estratégias, algumas dicas, que é localizar alguns trechos, alguns excertos, alguns fragmentos, para você conseguir entender que é uma questão de compreensão textual. Por exemplo, o enunciado vai estar assim, segundo o texto. Gente, não é para você tirar da sua ideia, da sua mente, do seu conhecimento de mundo. Vai estar escrito ali no texto, vai estar como não a é Tami segundo falou. a sua opinião, é segundo a opinião do texto. Segundo vozes da minha cabeça, não. Pois é, gente, a gente está brincando, mas acontece muito, né, muito, Tami? gente, vocês não têm noção. A gente, quando dá aula em escola, a gente fica assim, meu Deus, mas é o texto, não é você, meu anjo. É isso aí, é segundo o texto, conforme o autor, de acordo com o que foi dito, são fragmentos, são tipos de enunciados que você já entende que aquela é uma questão, não é nem de interpretação, é mais simples ainda, é compreensão textual. Então, gente, é simples, está dentro do texto, é objetivo, está na sua cara ali, você só não enxerga se não quiser, essa é a verdade, e é muito dedutivo, é muito lógico, muito simples de entender. Tá bom? Vamos lá, acho que deu para entender a compreensão, né? Acho que foi, né, gente? Então, se a compreensão está dentro do texto, a interpretação, ela está dentro do texto também ou ela está fora? E aí eu já entro na parte da interpretação. Eu vi que alguém, não lembro quem foi, que colocou no chat, logo no iniciozinho da aula, e me perguntou assim: vocês vão falar sobre pressuposto e subentendido? E eu falei, sim. Então, o que é pressuposto e subentendido? Que é um item obrigatório na UERJ, tá, gente? Está lá no edital, na parte da gramática. E, se não me falha a memória, eu acho que a aula 1 que eu dei para vocês, está no YouTube, eu falei sobre pressuposto e subentendido. Então, se você não assistiu essa aula, tem uma explicação mais detalhada, tá? Sobre pressuposto e subentendido. Vou falar primeiro o que é interpretar, então. Interpretação significa que você precisa ir além do que está sendo falado para você. Não é apenas uma mera leitura, é aquilo que você compreende do básico e você chega a uma conclusão. Então, é um processo que vai envolver de você uma análise de conteúdo, o estilo da escrita do autor, e aí eu pauso esse momento para poder falar. É claro, vou dar uma puxada de sardinha agora para o nosso lado, né, Paty? Do conto Amor, que é o conto da parte de linguagens, que é objetivo, né? Ontem eu falei disso, venho falando sempre, né, para vocês que possível, que é muito importante a gente conhecer o autor. Se tem uma coisa que a UERJ é boa para a gente, é quando ela te coloca quais são os livros que vai ser trabalhado. Então, no mês de janeiro, você já sabe o que você vai estudar no mês de dezembro, para o mês de dezembro. Então, quando a UERJ ela te coloca, olha, o primeiro exame é sobre o conto Amor, o segundo exame é Senhora, o terceiro exame, a redação é Hamlet, a parte de específica é Pepetela, né, discursiva. Então, o que você já pega ali? Você já percebe que cada um desses autores que eu falei, eles têm estilo de escrita completamente diferente. Eles pertencem a gerações completamente diferentes, a épocas completamente diferentes. Hamlet é uma leitura de outro século, é literatura estrangeira, inglesa, enquanto Clarice é literatura brasileira do século XX. Então, quando você já vai para a prova, sabendo que a maior parte da prova é uma prova sobre um livro, linguagem, né, que ocupa o maior número de questões, e você conhece o estilo da escrita de Clarice, você conhece o estilo dela como escritora, você vai muito além do texto. Então, o seu conhecimento de interpretação é esse conhecimento que envolve, né, um significado mais profundo e mais pessoal. Ah, Tami, mas e quando isso não acontecer na parte de linguagem? Aí, meu amor, vai acontecer da mesma forma, porque a UERJ ela vai te colocar na parte de linguagem o livro, que você previamente tem que ter lido, e nas outras disciplinas, história, geografia, biologia, matemática, ela vai te colocar um texto de apoio. Então, você tem a cola. A cola é o texto.
Então, a tua interpretação vai estar naquele texto, vai estar naquela charge, vai estar naquela tirinha, vai estar naquele enunciado, e nós vamos mostrar para vocês. Tami, diga. Desculpa, eu lembrei até que até na própria fonte da onde foi retirado aquele texto, seja a matéria, a disciplina que for, também é uma boa forma de você conseguir interpretar e entender aquele texto, né? Referência bibliográfica, tudo, né, Paty? Isso aí. Olha essa imagem que interessante, né? A gente tem aí, me conta, é o número 6 ou é o número 9? Depende da sua perspectiva, né, amores? Aqui, da minha perspectiva, não é 6 nem 9. Depende do ponto de vista. Então, interpretar é isso. É você o que todos... Vamos olhar essa figurinha aí. Vamos interpretá-la junto. O que a gente pode compreender? Que no chão tem um número. É um algoritmo, né? É um número. Mas a perspectiva? Aí a perspectiva vai partir do ponto onde você está. Se você está do lado esquerdo, vai ser um 6. Se você está do lado direito, vai ser um 9. Então, a gente percebe que a interpretação ela vai partir de um processo de análise de conteúdo para permitir a esse leitor fazer uma apuração mais detalhada. Beleza? Então, interpretação, assim como na compreensão, a gente tem algumas coisas para perceber. E aí é que entra o que a UERJ cobra no edital que eu falei para vocês, sobre pressuposto e subentendido. Porque aqui a proposta na interpretação ela é muito mais sutil. Você vai deduzir através de informações que estão dentro do texto, com base na sua leitura, né? Então, vai exigir de você uma atenção maior. Vai exigir que você consiga olhar para aquele texto e ser lógico. Por isso que tem ali a questão da dedução. O que é um pressuposto? O pressuposto consiste numa ideia clara, que pode ser presumida, que seja possível de supor. Então, eu suponho que alguém, sei lá, esteja com fome, porque eu vejo uma pessoa triste, cansada, a pessoa pode estar com fome. Mas a dedução, né, o subtendido dessa dedução, só vai acontecer se eu tiver alguma coisa para me apegar, para olhar para aquela pessoa. Será que ela está com fome? Será que ela está triste? Será que ela perdeu alguém que ela gosta? Então, a gente tem que observar que essa parte ela é mais chatinha mesmo, mas ela não é impossível, porque a dedução ela não parte de achismo ou de experiências pessoais. Tem que, em algum momento do texto, você ter alguma coisa para se apegar para que você possa deduzir uma informação. Então, algo mais concreto, né? Não você só pode deduzir alguma coisa se antes no texto foi falado alguma coisa para que você possa ter essa informação de uma forma mais firme, né, ou fixa. Então, a gente tem essa diferença agora conceitual. Ficou claro para todo mundo que compreender e interpretar isso? Quer complementar, Paty? O pessoal tá botando aí ok, ó, legal. Gente, é isso, né? Acho que a gente explicou muito bem essa diferença, né? E que as duas situações, tanto a compreensão quanto a interpretação, elas trabalham juntas. E elas estarão nesse primeiro exame de qualificação em toda a prova, em todo o exame. Não é só na parte de português, tá? Não é só na parte de linguagens. Então, vocês vão estar lidando com isso o tempo inteiro. Vamos, por exemplo prático? Olha um exemplo bem bobinho que a gente colocou, mas é para ficar claro, tá? Isso aí. A gente pegou um exemplo bem assim. Isso. Mas a galera está entendendo, é isso aí, essa é a intenção. A gente tem um trecho de uma crônica que diz o seguinte, o menino olhava o sorvete escorrendo pela casquinha, mas não fazia nada. Era como se não ligasse para a bagunça que escorria pela sua mão. Como é que seria interpretar esse trecho, gente? Eu, na verdade, compreender, né? Antes da gente chegar na interpretação, vamos compreender primeiro? A compreensão é o básico, é o que está escrito ali. É óbvio que se a casquinha, ele está tomando um sorvete, ele só pode estar segurando com as mãos esse sorvete, né? Então, o menino, ele está segurando o sorvete. A casquinha é o sorvete. O sorvete, ele está derretendo, porque está dizendo, escorrendo pela casquinha, né? A gente está tendo essa visão, essa compreensão básica de que o sorvete está derretendo nessa mão desse menino.
E a gente sabe também, de forma básica, explícita, que o menino não está fazendo nada quanto a isso. É como se ele estivesse olhando e sem reação nenhuma, vendo escorrer ali pela mão aquele sorvete e sem reação. Básico, simples. Agora vamos interpretar isso. A interpretação, ela é um pouquinho mais além, né? Então é a mesma crônica. E aí, o que a gente pode interpretar? Eu posso interpretar várias coisas a partir do que está escrito nesse enunciado. Primeiro, eu posso interpretar que esse menino está distraído, porque ele está olhando a casquinha, né, o sorvete lá, e o sorvete está derretendo e ele não está fazendo nada. Então, esse menino pode estar distraído, ou esse menino pode não estar preocupado do sorvete estar derretendo, 100% nem aí. Esse menino pode ser uma criança bagunceira e tá gostando de ver o sorvete derreter e lambuzar a mão dele toda. E a mãe do outro lado com o E a chinelo mãe na lá, boca. toma esse sorvete! E o garoto vem aí. Né? Então, a gente pode ter essa compreensão. Mas o que vai me fazer compreender se essa minha interpretação ela é dedutiva, ela faz sentido ou não? Aí, válido, né, que tenha assim, um outro fragmento do texto que me permita pensar, vamos supor, isso é só um trechinho, né? Mas vamos supor que essa crônica aí fale que esse menino é o Denis o Pimentinha e que ele é bagunceiro e gosta de fazer um monte de algazarra. Então, você vai deduzir que esse menino é uma criança bagunceira e que está gostando de ver o sorvete dele derretendo. Então, é um exemplo bem tosco, mas para a gente entender que a interpretação ela só é possível ser feita quando se tem leitura prévia, quando se compreende o texto. Então, antes de interpretar, a gente precisa compreender. E compreender, ela parte também do pressuposto de que possivelmente vai ter uma interpretação. Então, são duas coisas que andam juntas. Tipo eu e a Paty. Isso aí. Andamos sozinhas, entendeu? É uma duplinha. Compreensão e interpretação. E aí, Paty? Eu diria que, por eu ser geminiana, eu sou mais difícil de interpretar. Porque eu sou muito dúbia, né? Eu tenho eu sou multifacetada. A Tami, ela já é uma compreensão. Cara, mas tipo assim, meu problema, eu acho que é que eu faço muitas interpretações, na minha cabeça ela é uma máquina de pensar coisas, e eu, tipo assim, vou pensando, vou pensando, vou pensando, vou pensando, vou pensando. Eu acho, amiga, que você é mais compreensão mesmo, eu acho que você é mais objetiva que eu, sabia? Olha aí como a gente tem, assim, visões diferentes de uma mesma coisa, interpretações diferentes de coisas diferentes também, isso aí. Você não acha, você acha que você tem dúvida, mas eu não acho, não. Eu acho que você é muito mais centrada que eu. Eu acho que você é muito mais objetiva que eu, sabia? Ah, olha aí. Eu acho. Vocês não acham, gente? O ser humano que gosta de gramática, assim, ela gosta, sabe? Quando a gente dá aula em escola junto, né? Ela adorava essa parte da gramática, sabe? Aquela coisa bem engessada. Ela adora, gente. Oração coordenada, subordinada, em conjunção, e não sei o quê. Ela adora essa parte. Olha o ser humano gramatiqueiro aí. Tem uma aluna perguntando se a compreensão e a interpretação é dedutiva. O quê? A compreensão, deixa eu voltar. Para mim baixou aqui também. Deixa eu ver. A compreensão e a interpretação é dedutiva? Não, Juju. A compreensão, ela é fixa, ela não pode ser mudada. É o que está no texto, ponto final. É explícito, tá ali, pronto. A interpretação, sim, é dedutiva, tá? A interpretação é o que a UERJ vai te cobrar no enunciado, ela vai te colocar alguma coisa sobre o que pode estar subentendido em tal fragmento. Aí tem a interpretação, tá? Sabe por que a compreensão não é dedutiva? Porque cada um pode deduzir de uma forma e a compreensão não. A compreensão você não vai escolher o que pensar sobre ela, ela está ali e acabou. Vai estar o que está sendo escrito ali, o que está sendo dito ali, e pronto. Você não pode contestar uma compreensão, entendeu? A Paty já tinha comentado essa parte aqui, mas, Paty, fala essa última parte no exemplo, como que a UERJ costuma cobrar, ó, na compreensão, quais são as expressões que vai ter no enunciado, no comando da questão.
Eu citei alguns, né, quando eu estava falando da compreensão. Agora a gente vai para o que chamamos de comando da questão. O que é comando da questão? É uma parte da questão, pode ser do enunciado também, né, que indica o tipo de habilidade que vai ser cobrado. Então, por exemplo, que vai ser cobrada, né? Por exemplo, exemplos de comandos de compreensão. Eu falei para vocês lá em cima, né? De acordo com o texto, de acordo com o autor, segundo o autor, é possível afirmar com base no texto ou no trecho tal. O texto afirma que. Isso tudo aí não é para você deduzir, é porque já está escrito lá. Você não chega nem na parte da dedução. Isso, está escrito lá. Por exemplo, um trecho aí de um enunciado da UERJ, ó. Segundo o texto, a principal consequência da medida foi... A resposta vai estar claramente expressa no texto, gente. Ela vai estar claramente ali, a resposta está no texto. Esse enunciado está mostrando para você que a resposta está o quê? No próprio texto. Okay? Exatamente. Enquanto o comando da questão na interpretação vai ser diferente. O comando não vai ser segundo o texto. O comando da questão vai te dizer o seguinte: infere-se que, a partir da leitura do texto, tal, ou sugere-se que a intenção do autor pode-se concluir que. Todos esses comandos, anotem, são sempre os mesmos, tá, gente? Sempre vai estar esse comandinho lá. Quando tiver esses verbos inferir, sugerir, intenção, conclusão, tudo isso vai mostrar que você tem que olhar o texto e subentender o que o texto está dizendo. Ou seja, deduzir o que o texto está dizendo. Então, olha o comandinho aí, ó. A atitude do personagem ou da personagem Ana, por exemplo, indica que. Então, isso responde, né, um tipo de questão que a UERJ vai cobrar. A UERJ gosta muito desse tipo de questão, principalmente na parte de linguagem, que a gente já sabe que a nossa protagonista é a Ana. Então, a gente vai ter ali comandos que possivelmente vão estar sugerindo para a gente, a partir de um fragmento, a partir de um trecho, o que a gente pode deduzir sobre Ana. Por isso a importância das nossas aulas e a discussão delas, né, sobre o conteúdo, porque a gente vai perceber que a atitude desse personagem acontece tal coisa porque tal coisa antes aconteceu. Então, só quem acerta a questão é quem lê o conto. Quem compreendeu o conto e, a partir da compreensão, entendeu o que pode ser concluído. Então, esse é o tipo de enunciado que vai acontecer se for interpretação. Tá? Vamos passar aí, Paty. Então, aqui a gente tem agora... meu microfone estava desligado. Pois é, gente, para fechar essa ideia de compreensão e interpretação, né? Nós sabemos que a banca da UERJ gosta muito de misturar a compreensão com a interpretação, como eu falei para vocês, em todas as áreas da prova, tá? É um conteúdo que ele é inerente a toda a prova, a todo o exame, não é só português. Então, fiquem ligados nisso, tá? Tudo que a gente está falando hoje aqui é para todas as disciplinas, para todo o exame de qualificação. E é isso que a gente vai mostrar agora nos próximos slides, para vocês terem essa noção do que nós estamos falando na teoria, vamos mostrar na prática, tá? Erros comuns, né, ocorrem quando o aluno responde de forma literal uma questão que é interpretativa, né? Então, assim, você pode olhar para esse texto, compreender, como o Paty colocou aí, né, que uma informação de compreensão, ela é certa, né? Mas ela não pode ser literal, ela não pode ser respondida de forma literal quando não é isso que está sendo perguntado. Por isso que olhar o comando da questão é importante. Isso aí. E saber identificar esse comando, o que eu indico para vocês? Assim que pegar a prova, começar a avaliar ali as questões, já vai marcando palavrinhas-chave dentro dos enunciados. Já identifica ali, já deixa visualmente fácil de entender ali para você aquele comando. Vai ajudar a saber onde procurar a resposta, porque vai estar ali no enunciado te indicando, segundo o texto, segundo o autor, o trecho afirma que... Então, já sublinha, já marca essas ideias dentro do enunciado ali da sua questão. Deixa eu responder aqui o chat, porque o Diego colocou assim: compreensão e interpretação de texto seria como responder as questões através do raciocínio lógico? Sim,
Sim, sim, sim, sim. Inclusive, a UERJ tem no item, se você abrir o edital, você vai ver lá, item do programa, raciocínio lógico, Uhum. pressuposto e subentendido. Eu sugiro, ô Diego, que você assista a minha aula 1. Está lá no YouTube do Pré-UERJ Maricá. Eu expliquei o que é pressuposto e subentendido, tá? Isso é cobrado anualmente, tá bom? É sempre cobrado no exame de qualificação, no primeiro e no segundo exame. Então, se você também for fazer o segundo exame de qualificação, esse item do programa vai estar lá, tá? Então, você sim tem que usar de raciocínio lógico. Porque é aquilo que nós falamos lá no iníciozinho da aula. A UERJ ela é uma prova cidadã, que ela busca do conhecimento não específico de cada disciplina, mas de uma leitura lógica do nosso aluno. Por isso que nós estamos fazendo essa aula para vocês, porque a gente vai mostrar, através das questões, como que é fácil entender. Então, acho que esse aqui, né, Paty, a gente até já Já falou. falamos essas dicas. A gente já Isso falou aí. isso aqui meio que antes, então vou pular, tá? A Paty também falou de grifar as palavras-chave com alternativa. Já falamos tudo isso. Ó, eu coloquei esse quadrinho só porque a gente é de português e não pode deixar de falar aqui da nossa área, né? Então, interpretar texto ali é com intenção. A UERJ valoriza o aluno que sabe criticar, pensar, cruzar informações, né? Então, olha aqui, eu tenho cego masticando chiclete, de boa, rindo, felizão. E Ana, por sua vez, aqui, ó, pensativa, com os ovos que caíram, né? Com a sujeira que fez no bonde, pensando na vida. Então, cruza essas informações e pensa criticamente. Isso é muito importante, tá? Eu vou dar uma pulada nessa parte, Paty, porque a gente, depois a gente, se sobrar tempo, a gente volta para essa parte aqui, tá? Que a Sim, gente sim. meio que já falou para a gente poder ir direto Aí, tá? Para a parte importante. Fala aí, Paty. vamos lá, gente. Desde o início da aula, nós estamos dando muitas dicas para vocês, né? Tudo que a gente está falando é estratégia, é dica para que você aplique no dia do exame. Não é só para você ficar ouvindo a aula e não fazer nada no dia. Vocês precisam usar essas estratégias, porque é uma prova que vai lidar muito com estratégia também. Você tem que levar seu conhecimento, seu estudo, obviamente, mas você precisa usar essas estratégias. As questões desse primeiro exame envolvem múltiplas áreas do conhecimento, é o que a gente está falando desde o início, mas sempre com foco em habilidades interpretativas, leitura de gráficos, compreensão crítica de linguagem e a aplicação contextual desses conhecimentos. Então, juntou tudo isso aí, é gabarito, tá bom? O Diego falou aí, raciocínio lógico. É isso aí, Tá? perfeito. Então, a gente selecionou algumas habilidades, né, que aparecem aí em outras disciplinas, para que vocês tenham atenção. A Tami falou um pouquinho disso aí já também, avaliando a revista, né, eletrônica, avaliando aí as questões anteriores. Então, por exemplo, história e sociologia, qual é o tipo de interpretação exigido aí? Essa é a parte para você printar, para você anotar, porque você vai usar isso aí, gente. É a parte de interpretação interdisciplinar. História e sociologia, eles vão lidar com o quê? Com o contexto social, político, contexto também ideológico, com a crítica. Geografia já vai lidar com que tipo de interpretação ali? Leitura de mapa, gráfico, relação espacial, isso é muito importante. É assim que vai sair a Vai unir interpretação. com história, né? Porque vai pegar, se você Isso, pegar os textos bases, que são os primeiros, eles vão colocar, por exemplo, um gráfico, uma leitura de um mapa, que vai falar uma informação de geografia, mas que tem um fundo, né, ideológico, um fundo social, crítico, político, sempre assim. isso aí, elas conversam muito nessas disciplinas também. Filosofia também pode conversar ali com história, ó, pode estar lidando com raciocínio lógico, ética, argumentação, né? A matemática, gráficos, tabelas, proporções, a lógica que a gente está comentando aí, biologia, física e química, relações causais, dados científicos, fenômenos. Então, a gente quis trazer essa tabelinha para vocês verem como a interpretação é exigida em outras disciplinas, além das que a gente sempre fala durante as nossas aulas de linguagem, né, de português. E se vocês pararem para perceber, todas essas interpretações exigidas envolve sempre um contexto, né, social, político, ideológico, crítico, porque a UERJ é muito crítica. E ela é crítica em tudo, não é crítica somente na escolha dos livros.
Porque tem gente que acha que ela só é crítica na escolha dos livros. Não, ela é crítica em todas as questões, tá? Sempre trazendo para a gente uma referência, um pensamento, alguma coisa assim. Olha o que a gente separou para vocês, gente. Matemática na aula de português. Segura essa onda aí, ó. Estão preparados? Ai, Jesus, me ajuda, porque eu também não sei matemática. Socorro, Deus. Vamos lá. O desafio para a gente agora. Olha o que vocês fazem a gente fazer. Putz, grilo. O que a gente não faz por nossos estudantes do pré-UERJ? Olha aí. Eu tô com vontade de sair correndo dessa aula agora. Socorro, Deus. Vamos lá, gente. Ajuda a gente. Vamos lá, ajuda, hein? Olha aqui, tabelinha. Número de ciclistas em bairro do Rio de Janeiro. Ano, entre parênteses, 2017, 2021. Coresinhas do mapa. Vamos ler. Por bairro. Amarelo, Copacabana. Laranja, Tijuca. Rosa, Barra. Rosa, sei lá, que fúcsia, Centro. Azul, Lapa. Ao lado, eu tenho aqui uma tabelinha que vai de 0 a 200, com o número de ciclistas. Na parte esquerda. Embaixo, na linha horizontal, eu tenho os anos, respectivamente. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Então, aqui, o que a gente tem que analisar? A tabela por um todo, certo? O número de ciclistas está aqui, os anos estão embaixo e as cores referenciam os bairros com os números de ciclistas. A gente percebe na tabela que o número maior, né, tá na Barra da Tijuca, que é esse rosa mais forte, né? Em praticamente aqui, ó, todos os anos, né? Tem aqui um número bem elevado. Mas vamos ver a pergunta, Paty? Bora para a pergunta. Olha, reparem só, gente, que é uma questão de matemática, mas é interpretação de texto purinha. É pura interpretação, porque olha o enunciado. Já fala que é interpretação. A interpretação do gráfico permite concluir que, caramba, você está ali fazendo várias contas, várias contas. Só que não é conta, é lógica, é interpretação de texto. E repara que o comando da questão é o comando de quê? Conclui que, conclui-se que. Aquele comandinho que eu botei para vocês lá na interpretação. O que é possível concluir a partir da leitura? Ou seja, o que a gente pode concluir a partir da compreensão? Fala aí, Paty. O que você entende? Vamos lá. Esse enunciado, gente, já está bem claro que é a interpretação, como a Tami falou. Até se não tivesse a palavra interpretação, pelo termo concluir ou permite concluir, você já ativa algo no seu cérebro assim, opa, então eu lembrei da aula das super profs Paty e Tami. Esse permite concluir, eu vou ter que juntar toda a minha interpretação, quando eu só li o gráfico, quando eu só olhei o gráfico ali, eu tenho que juntar todas aquelas informações que a Tami muito bem juntou aí, foi falando bonitinho o número de ciclistas, os bairros, avaliou tudo do gráfico bonitinho. É você juntar isso tudo e concluir e chegar a uma certa ideia, uma certa conclusão. Aí vem as opções, ó. Letra A, o que vocês marcariam aí? A gente já botou o gabarito ali, né? Mas vamos avaliar por que é isso? O número de ciclistas caiu em todos os bairros. Isso aconteceu, gente? E aí? Diego já até botou alguma coisa ali, ó. Barra tem mais números de ciclistas no 2021 pelo gráfico. Ele fez até uma análise que nem está na questão, assim, propriamente dita. Ó. Eu até falei, ó, a Barra, né? Barra da Tijuca, que é esse rosa mais forte, em todos os anos, ou se você reparar, em todos os anos, ó, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, todos os anos a Barra, né, teve um aumentozinho. E mantém, né? Manteve. Né? Então, a letra A já não pode ser, porque o número de ciclistas não caiu em todos os bairros. A Barra, pelo contrário, subiu. Então, é lógica. Isso certo? Aí. Perfeito. Letra B. A B, o bairro A, que é o primeiro lá que está na nossa listagem, né? Na legenda, apresentou o maior crescimento proporcional.
Reparem o crescimento dos outros bairros, gente. E repare o bairro A. E aí? Aí, o Não, Diego já não respondeu, ó. coloca o bairro A para a gente subentender, né? Não tem Isso, uma lógica aqui, né? Aliás, é só um X, né? isso aí. Apresentou, sim, um crescimento proporcional com o passar dos anos. É essa a lógica aí E do é o Diego. bairro de quê? O bairro da Barra da Tijuca, né? Isso aí. Ao longo de todos os anos, ó, teve um crescimento proporcional. E E aí, ó, aqui, letra C. houve redução no uso de bicicletas na cidade. Tem essa informação no gráfico? Não teve uma redução, né, gente? Reparem só o nível das barras do gráfico, né? Sim, sim. E letra D? E a D? O uso de bicicletas se manteve estável em todos os bairros. Cuidado quando ele fala, ele generaliza muito, né? Em todos os Essa bairros. questão é sempre errada. Em todos, em nenhum. Essas que são muito diferentes, né? Muito ou nada, isso nunca está certo. Então é aquela ideia que eu falei para vocês, né? A UERJ ela tem duas questões que são muito a ver e duas questões que são nada a ver. Então essa é uma das questões que são nada a ver, porque quando fala todos ou nenhum, geralmente generalizando, nunca é essa a resposta. Então o que a gente pode concluir? Os dados, né, são absolutos ou proporcionais. Se um bairro teve um aumento de 100 para 200, os demais variaram pouco, então isso é crescimento proporcional. Esse bairro apresentou esse crescimento proporcional, que é o bairro da Tijuca. Né? Então, assim, uma questãozinha muito simples, que não envolve que você saiba fazer uma opção de conta, mas que envolve a sua capacidade de leitura, de compreensão e de interpretação de texto. E você já consegue perceber isso através do próprio comando da questão, que já te diz que é interpretativo. Então, meus amores, olha, é só ler com muita atenção que tudo dá certo no final. Deixa eu só falar, tirar uma dúvida que eles estão perguntando aqui. A gente nomeou como bairro A é porque é aquele que chama mais atenção, ele está no topo, ele está no pico, que é aquele que tem a barra maior, por isso que ele é considerado A. É como se ele fosse o maior, o principal, entenderam? Por isso que é o que a Tami falou, não é o Copacabana como vocês estão falando. Tá. Entenderam? E ele não te dá o nome, né? Ele coloca bairro A, ele não te dá um nome para que você possa fazer análise de todos os bairros e entender qual dos bairros teve Tá um no... crescimento proporcional. O que é proporção? É medida, né? Então, à medida que vai passando os anos, aquele crescimento ele tem uma proporção. É por isso que ele não te dá o nome do bairro, que é para você pensar em todas as possibilidades dos bairros apresentados no gráfico, tá? Isso aí. Outra coisa. Gente, lembrando que a gente está fazendo uma leitura lógica, tá? Nós não somos da área. A gente não está se aprofundando em contas, a gente está fazendo Até uma porque vocês deixam para perguntar isso para o professor de matemática. Pois é, a gente está ajudando vocês a entenderem essa A leitura. interpretação quando você lê um gráfico, uma tabela, entenderam? Olha aqui, meu Deus do céu, outra parte que eu tenho dificuldade. Ciências da natureza. Quem for da área e quiser melhorar, dar ajuda para a gente, vamos lá. Vou ler para vocês aqui o gráfico, tá? Mais um gráficozinho, olha. A gente tem um gráfico agora de temperatura média versus o consumo de energia elétrica por região, tá? Então, esse gráfico ele vai apresentar esse cerne aqui, a temperatura média versus o consumo de energia elétrica por região. E aqui embaixo, na horizontal, a gente tem região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul, certo? Do lado esquerdo, eu tenho de 0 a 400, consumo de energia por quilowatt-hora, tá? Então, do lado esquerdo, eu tenho o consumo da energia. Do lado direito, eu tenho a temperatura média da energia. E embaixo, eu tenho aqui as regiões que consomem energia. Visualmente, a gente consegue observar que o Nordeste está ali no maior número, né? O mais alto, olhando aqui. Só que agora a gente precisa olhar a pergunta, né? E a gente também tem que olhar que, além disso, tem essa informação aqui no gráfico. A gente tem em azul o consumo de energia por quilowatt-hora, fazendo então que o Nordeste tenha ali um número
significativo, enquanto essa linha aqui, ó, indica a nossa temperatura média, tá? Então, a gente tem aqui os números também, do lado direito, ó, 20, 22, 24, 26, 28 e menos 30, tá bom? Então, tudo Pode que passar para a tem questão. gráfico, Vamos a gente ver. precisa analisar. Isso Pergunta. aí. O Diego já até antecipou aí alguma interpretação possível, ó, que tem a ver com o que a gente vai ver agora aí. A análise dos dados permite associar o maior consumo de energia a... Aí o Diego já falou, ó, o consumo é mais alto, obviamente, nas regiões mais quentes. Usa-se mais ar-condicionado, né? É isso aí, mais ventilador. Olha aí. Precisou ser inteligente para isso? É só conhecer o Brasil. Pois é, né, gente? Olha a interpretação. Total, Mole, né? fácil. Tá vendo? Olha o gabarito da questão. Utilização de aparelhos de refrigeração, né? A gente percebe que a região mais quente usa mais ar-condicionado. Então, é uma questão, gente, que nem precisava eu analisar todos aqueles números, mas só de olhar que qual foi a região que mais usou energia, né, por mais tempo, essa região é a que foi a que teve esse consumo maior. Então, olha aí a pergunta. A análise de dados, ou seja, a compreensão de dados, mudando a palavra. A análise é compreensão. A análise de dados permite associar, ou seja, permite interpretar o maior consumo de energia a. Então, você repara que o enunciado da questão é compreensão mais interpretação. Interpretação, perfeito. Viu? Isso aí. A gente teve Tranquilaço, uma né, leitura gente? de dados e aplicação de lógica, de conhecimentos, como o Diego falou. Tranquilaço, né? E aí, meus amores, entenderam a nossa aula de hoje? Estamos Foi chegando ao produtiva? fim. Foi muito boa. Fala aí, Tami. Dá o seu aviso. Produtiva, gente? Gostaram? Agora a gente vai ter um trabalhinho a mais, né? Olhar aí a revista eletrônica UERJ com mais intensidade, analisar as perguntas dos anos anteriores, principalmente dos 2 últimos anos, né? Onde vocês têm aí maiores informações sobre como a UERJ costuma cobrar, como que são os enunciados, os fragmentos, tudo isso, tá? Então é isso, nós queremos agradecer, mas antes de me despedir, eu quero colocar para vocês, quem ainda não me segue nas redes sociais, @literahistoria com 2 As no final, eu tenho no link da minha bio, da minha biografia lá no Instagram, e aqui nesse slide, o link da compra do meu e-book com 50 questões inéditas no modelo UERJ, com fragmentos, como a UERJ costuma cobrar, sobre vários tipos, né, de questões que são cobradas anualmente. Então, se você não comprou ainda, pode ajudar a Super Profitame. Não deixe de comprar, gente. R$ 29,90. Sai 0,59 centavos cada questão. Caramba, Tá? Tami. Então, Tá assim, imperdível. vai mostrar para vocês como é interessante ler e interpretar. E quanto mais questão a gente fizer, mais a gente vai se adaptar a esse modelo ERJ. Então, quem depois comprou, depois me dá um feedback. Gostei, prof. Tive dúvida em tal questão. Fala comigo que eu gosto de ter esse resultado com vocês, tá bom? Então, eu estou sempre lançando e-book. Vou lançar o e-book com o modelo da redação. Então, acompanha a gente aí para essas informações, tá? Está disponível na Hotmart e eu estou sempre falando ali com vocês. Obrigada, gente, pela presença. Sabadou com muito amor para vocês. Desejamos para vocês muito amor, muitas coisas boas, né, Paty? Gente, muito obrigada pela presença. Acho que a gente conseguiu passar o recado, ajudar vocês, né? E a gente vai se encontrando aí nas próximas aulas, né? Se vocês quiserem mais aulas, é só chamar a gente. Vai lá, vai no professor William, fala assim, ó, quero Paty e Tami junto. Chama que a gente vem. Tchau, gente. Bom sábado. Beijo. Beijo, bom sábado. Então é isso, galera. Terminamos mais um aulão. Que aula, hein, pessoal? Fiquei daqui ouvindo, incrível. Pessoal, abri o grupo lá para vocês comentarem o que vocês acharam da aula de hoje. Vão lá, coloquem um feedback que é importantíssimo para a gente, tá? Pessoal que for assistir matemática, o link já está disponível no grupo, tá? Só entrar pelo link lá, tá certo? Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.